Se as pessoas colocassem um santo no lugar de Deus, seria idolatria. E eu seria o primeiro a não ser padre. Já perguntei pro Frei Gilson também, principalmente das pessoas mais pro lado dos evangélicos acusarem os católicos de serem idólatras, né? O que você tem para falar sobre isso, né? Eu sei que já foi muito explicado aqui, mas é legal dar tua visão sobre isso, né? Tá. Pois é, a questão da idolatria... Maria, os santos, né? Eu acredito, isso é assim, falando, né, eu acredito que é uma questão de ignorância. Eu não vou dizer que é má fé, porque se for de má fé, aí não tem o que jeito, fazer. Né? Já é de má fé. Parte do pressuposto que a ignorância ainda tem chance de ser explicada. Mas a ignorância tem jeito de ser explicada. Primeira coisa, é preciso a pessoa entender uma coisa. Atenção. A diferença de ídolo e imagem. Quando você pega o texto que eles citam muito, Êxodo, o Deuteronômio, não fará para ti imagem de nada, escultura de nada. É preciso entender o contexto do texto. Isso aqui, Vilela, é uma chave maravilhosa para a Bíblia, viu? Conhecer o contexto do texto para ele não virar pretexto. Então existe uma maneira, o contexto do texto para ele não virar pretexto. Muito bom isso. Muito bom. Esse livro aqui, ó, ele é usado por Deus, mas ele é usado por quem? Pelo demônio. Quando o diabo tenta Jesus, ele cita o quê? Bíblia. Então não adianta você ficar usando Bíblia diabolicamente. O que é a palavra diabolicamente? Vem do grego diabalém. Dia é dividir, balém é lançar. Então aquele que lança para dividir. Há muitas pessoas que citam a Bíblia, tem muita gente boa intencionada, mas tem gente que cita a Bíblia para dividir. Ela não está interessada em aprender, ela quer agredir. Então qual é o contexto deste texto que não pode fazer imagem? É o povo escravo no Egito, e o Egito ele era politeísta, tinha Deus para tudo. Por isso que o povo ficou andando 40 anos no deserto, sendo que aquele caminho podia ter durado um ano e meio. Por que eles ficaram 40 anos ali? Se você ler Bíblia, você vai saber. Deus estava gerando um novo povo, porque em 40 anos muita gente morreu e muita gente nasceu, e essa geração nova entraria na terra prometida que Deus tinha prometido. Por isso, Deus dá promessa, terra prometida. E qual era o ídolo que a Bíblia proíbe fazer? Os ídolos do Egito, porque as pessoas cresceram ali. Então tirar o povo do Egito foi fácil, mas tirar o Egito do povo demorou 40 anos. E por que quando Moisés ele sobe para pegar as tábuas da lei, as pessoas fizeram um bezerro de ouro? Porque as pessoas elas querem tocar. O ser humano é assim. A gente não é uma coisa negativa, mas o ser humano ele é muito da materialidade, não é? Igual você ama alguém, o que você dá? Uma rosa. A rosa não é amor, mas a pessoa ela quer a rosa. É um símbolo, né? Você dá um chocolate em forma de coração. O ser humano gosta de materialidade. Então eles fizeram o bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas, quebra o bezerro e fala com Deus. Olha, eles quebraram a sua aliança, mas tem paciência, o povo é de dura cerviz, etc. Então aí é um ídolo. O ídolo ele deve ser destruído. Mas a minha pergunta é, Vilela, você acha que Deus pode ter duas palavras? Como assim? Sim e não ao mesmo tempo? Não. Não. Deus, ele é verdade. Se é proibido fazer imagem, por que Deus mandou fazer imagem? Então. Mas quando que Deus mandou fazer imagem, padre? Eu vou citar 2 textos apenas. No deserto, né? Os querubins no templo de Salomão e antes disso, a serpente no deserto, com uma imagem de bronze. Falou, faça uma imagem de bronze. Quem for picado, olhe para a imagem, será curado. Quando vai fazer a arca da aliança de Josué, Deus vai dizer, faça 2 querubins com as asas para o meio, eu vou aparecer no meio deles. Coloca até essa imagem da arca que tem esses anjos, uma representação. Né? Fica bonito, é bonito, né? Então, aqui é a imagem. Então, a minha pergunta é, por que Deus proíbe fazer imagem e por que Deus manda fazer imagem? Então, você está entendendo que a questão não é a imagem em si. A questão é se aquela imagem é um ídolo. O ídolo, ele deve ser destruído. O ídolo é um substituto ou alguma coisa? É alguém que se coloca no lugar de Deus. Nós temos aqui, foi até boa pergunta, os pecados contra o primeiro mandamento. Está no catecismo,
no 20:87. Primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todo entendimento. Aqui nós temos qual é o pecado contra o primeiro mandamento. Nós temos pecado contra a fé, contra a esperança e contra a caridade. Isso aqui é até bom. Daqui a pouco a gente pode conversar sobre isso, que é muito interessante. As pessoas não sabem. O pior pecado é contra o Espírito Santo, não é? É, que não tem perdão. Que não tem perdão. Se quiser, depois eu explico qual que é o pecado que é esse. Esse é muito bom. Mas um dos pecados contra o primeiro mandamento é a idolatria. O que é idolatria? Você colocar alguma coisa no lugar de Deus. A igreja, ela ensina sempre que esse foi um pecado e não pode ser cometido. Nada pode ser colocado no lugar de Deus, porque se torna um ídolo. Quando não é um ídolo, Deus mesmo mandou fazer. Agora que vem, Vilela, me entenda bem. Onde que eu pego aí que está a maldade? Porque aí pode ser uma maldade. Quando a pessoa ela pega um texto do Antigo Testamento que fala sobre os deuses do Egito ou da Babilônia, daqueles povos pagãos, e eles jogam isso para o cristianismo, para as imagens dos santos. Sendo que uma coisa não está falando o texto não fala de santo. Ele está falando dos ídolos do Egito. Quando você estuda a história da igreja, nós vemos, por exemplo, antes de entrar na história da igreja, que no cântico de Jesus de Efésios vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Cuidado com isso, porque você não pode ter imagem. Como que Jesus se tornou a face de Deus? Ele é a imagem de Deus. Quando eles perguntam, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele vai dizer, quem me vê, vê o Pai. O que Jesus é? A Bíblia diz, ele é a imagem do Pai. O que a igreja é? A imagem de Cristo. Um sacramento, um sinal sensível, né? Os 7 sacramentos da igreja, né? A Eucaristia, tirando a Eucaristia, que é presença real, os outros são imagens daquilo que a gente faz. Exemplo, a gente batiza a criança na água. A criança se torna filha de Deus. A água é um símbolo do Espírito Santo, mas a água não é o Espírito Santo. Você passa o óleo imprime caráter. Espírito Santo, catecúmeno, crisma, unção, mas eu não posso falar que aquele óleo é o Espírito Santo. Ele é um símbolo do Espírito Santo. A aliança conjugal que o marido e a mulher usam no dedo é uma imagem. Imagem de quê? Do amor conjugal. A aliança não é amor nenhum, mas é uma imagem. Quando a igreja ela começa a sua caminhada pós-pascal na tumba de São Calixto, em Roma, do século I, nós temos 2 pinturas, as mais antigas do cristianismo, que são pinturas de santos. A primeira é Jesus, o Bom Pastor, não sei se você já viu, é do século I. Ah lá a imagem da arca, né? Está aí, ó. Reconstituição, né? Do que poderia ser, né? A imagem dos querubins, né? Isso aí é a reconstituição, muito bonito, olha lá. Legal, né? Mandou. Se você procurar aí, você acha imagem de Jesus Bom Pastor, século I. Você vai ver aí uma pintura. Tá. É um jovem com uma ovelhinha no ombro. O que esta pintura é? É uma retratação de Cristo. Então veja, no século I, eles já tinham esta noção que eles podiam, numa pintura, representar Jesus sem ser idolatria. Outra pintura antiguíssima, que é também das catacumbas de São Calixto, que denota a Assunção de Nossa Senhora. É uma mulher com os braços para o alto, né, com um véu e anjos nos pés. Essa é pintura do século I, né? Tá lá no início do cristianismo. Depois vai aparecer no século III algumas pequenas imagens de Jesus Bom Pastor. Depois, quando começou a veneração dos santos, aí vieram as imagens dos santos. Agora que vem a resposta da pergunta. Qual a diferença das imagens dos santos e dos ídolos do Antigo Testamento? É o uso. A imagem de um santo é a mesma coisa de uma foto. Tanto que a igreja ensina isso, Vilela. Eu tenho um santo, Sim. Uma imagem de um santo. Ela é sagrada enquanto ela tem o uso sagrado ali, de veneração dos fiéis, a gente abençoa a imagem, etc. A igreja nunca grita assim, viva a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Idolatria. É uma idolatria, que você está cultuando a imagem. Quando você fala, viva Nossa Senhora Aparecida, viva São Pedro,
é o santo, o herói da fé. Aquela imagem é uma representação como uma foto. Assim, a foto da minha mãe. Eu tenho na minha casa uma foto que eles, nem eu que mandei fazer. Eu fui num evento, eles acharam que a minha mãe ia, fizeram um postal grande. Eu e minha mãe abraçadas, assim, de coraçãozinho. Tá lá na minha sala, não é? É uma foto, não é... É esse? Peguei 3 imagens aqui. Não, não é esse não. Não, acho que não. O outro é uma pintura, é um afresco, né? Tá. Talvez você vai achar aí. É Jesus Bom Pastor, do século I. Esse aí, olha aí. Tá vendo? Então veja aí, filha, no século I, Uma das os primeiras cristãos representações. já representavam o Cristo com pintura. Entendi. Porque naquela época não podia representar nada, nem de pintura e nem de imagem, por causa do Egito. Veja que no cristianismo eles já começaram com a chamada arte sacra, né? Olha. Então a imagem, ela está em qual âmbito? No culto de dulia. O que é dulia? Imitação e intercessão. Isso é bom falar isso, viu? Tem muito católico que precisa refletir um pouquinho sobre isso. O culto dos santos não é, em primeiro lugar, você ficar pedindo coisa para santo. Ah, me dá aí, dá aquilo. Pode fazer isso? Pode. Quem é amigo de Deus na terra é amigo de Deus no céu. Mas o culto primordial do santo, se eu bato na tecla onde eu vou, é você conhecer a história do santo e imitá-lo nas virtudes. Eu sou dia 14 de agosto, eu nasci. O santo desse dia é São Maximiliano Maria Kolbe. Era um padre polonês. Ele foi um frei. Ele foi para o regime nazista. Ele que fundou a Cidade de Maria, fundou o Milite da Imaculada, não é? Até no Brasil, tá lançando um filme agora, Maximiliano Kolbe e eu. Eu sou embaixador desse filme, divulgando aí para as famílias assistirem. E ele sempre rezando, tendo aquela devoção à Nossa Senhora, e chega numa hora lá que eles vão, um fugitivo fugiu, lá do nazismo, né? E o capitão falou, nós vamos matar 10 de vocês se ele não aparecer. E ele não aparece. Então eles colocam 10 para serem fuzilados. Executados. 9 ficaram esperando a bala e um falando, eu não posso morrer, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu não posso morrer. Quando eles apontaram o fuzil, o padre Maximiliano foi no capitão e disse assim, capitão, o capitão tirou o revólver e colocou na cara dele. Se você não falar alguma coisa relevante, é a sua última palavra. Falou, não, eu quero que o senhor me mate, eu quero trocar de lugar com ele. Aí ele falou assim, por quê? Porque ele falou assim, ele é jovem, ele pode trabalhar muito aqui e eu sou velho. Tá bom, pode trocar. Esse homem passou, olhou para o padre Maximiliano, pensou, porque o que eu fiz para ele morrer no meu lugar? Imitação de Jesus, né? E o padre, ele vai para eles foram trancados numa sala para morrer de fome. Todas as outras celas, o pessoal gritava, blasfemava. Nessa cela, todo mundo rezava. Ele foi consolando um por um e foi morrendo um por um. 16 dias depois, sem comida, ele estava vivo ainda. Aí falou um capitão, falei, ele não morre. Ele falou assim, mas nunca vi alguém que não morre. Então, aplica nele uma injeção letal. Aí, São Maximiliano entregou a vida. Tô te contando isso por quê? Posso até errar, mas conscientemente, Vilela, eu não me lembro, na minha vida toda, de ter pedido nada por intenção de São Maximiliano. Mas eu conheço a história dele e tento imitar as suas virtudes. Como padre, confessor, devoto de Maria. Esse é o culto da Igreja dos Santos. Eles colocam os heróis da fé e falam, ele conseguiu, você consegue. Eu lembro quando era criança que o pessoal fala, São Longuinho. Se eu achar, dou 3 pulinhos. Você sabe quem é esse? Não. É São Longínios. É aquele soldado que furou o coração de Cristo. Porque eles falam, como ele era baixo, ele pulou para furar o coração de Cristo. Aí esse Longínios... E ele virou santo por quê? Porque na hora que o sangue de Cristo caiu no rosto dele, ele caiu e levantou os braços e disse, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ele se converteu ali. Caramba. Né? Sabia da história. Esse aí, São Longínios. Você falou pra eu lembrar da história do... Mas antes disso, só acabou o raciocínio, tá bom. Me perdoe aqui. Claro. É porque eu vou falando, eu vou entender outras coisas, tranquilo. Né? Mas você perguntou dos santos. Então, esse é o culto dos santos. É a imitação das virtudes dos santos. E tem também o poder da intercessão. As pessoas não entendem a intercessão. Vou resumir também, porque é muita coisa, né? A Igreja de Cristo, como a gente a vê, ela não é um CNPJ. A igreja, ela se vê como esposa do Cordeiro. Então, eu sou amigo do noivo. Na Bíblia tem essa definição, amigo do noivo. Quem é o amigo do noivo? É aquele que vai conquistar a mulher pro noivo. Eu não vou conquistar ela para mim, mas eu tenho que conhecer o noivo.
E eu falo, ele é rico, é bonito, etc. Até que ela se apaixona e case com ele. O padre é o amigo do noivo, que vai apaixonar a humanidade pelo noivo, que é Cristo. Quando você lê lá em Bodas de Caná, a noiva ali é a igreja, a humanidade. O noivo é Cristo. Por isso que ele serve o vinho bom por último. Então, a teologia vê a igreja em uma igreja só, em 3 dimensões. A dimensão militante, a dimensão padecente e a dimensão triunfante. Até bom que eu entro... Pode entrar nisso aqui, Vilela? Claro, claro. É tanta coisa, né? É porque o pessoal pergunta, eu até trouxe anotado aqui, isso aqui eu achei que a gente ia entrar somente nisso aqui, que é a questão dos... que a igreja chama de novíssimos, né? Que é o céu, o inferno e o purgatório. Então, as pessoas que já estão na glória, que alcançaram a glória, é a igreja triunfante. É a igreja, mas estão na glória já, né? Que são santos. Só que tem um detalhe. Isso aqui tem que ficar claro. Todas as pessoas hoje que são cristãs e que querem entrar no reino de Deus, elas têm que ser santas. Só entra no reino de Deus santo. Qual a diferença dos santos que estão na glória e dos santos que a igreja cultua? Porque eles foram canonizados, eles foram colocados como modelo. Mas a minha avó, ela não foi canonizada, mas eu tenho certeza que ela está no céu. Meu avô, né? Pessoas boas. Então, são santos lá. Então, essa é a igreja triunfante. Nós temos a igreja padecente. São as pessoas que morreram na graça, mas não estão totalmente purificadas. A igreja acredita num estágio final da misericórdia, que é o purgatório. E devemos rezar pelas almas benditas do purgatório. E temos a igreja militante, que somos nós. Nós que estamos... trabalhamos, lutamos, etc. Se é uma igreja só, o que a igreja acredita? Que é uma comunicação entre os fiéis nos 3 estágios. Então, aqueles que são igreja, mas que já estão com Cristo, continuam intercedendo para a igreja ao lado do Cordeiro. A gente vê que quando Pedro foi preso, a igreja orava por ele, para que ele fosse solto. Qual igreja que é essa? Pode ser a militante, pode ser a padecente, que ora por nós para que nós oremos por eles, para que eles tenham o sufrágio, e pode ser a igreja militante. Por isso, a intercessão dos santos, ela acontece, né? Os santos intercedem por aqueles que estão ainda na militância. Então, esse é o culto dos santos. O culto de Maria não é idolatria, porque ela não é deusa. Quem fala que Maria é deusa é um idólatra. Quem idolatra qualquer imagem de Nossa Senhora é idolatria, ela não é deusa. Ela é mãe de Deus, Theotokos, cheia da graça, né, a Virgem Maria. Então nós temos para ela a hiperdulia, que é um carinho especial, porque ela é mãe de Jesus Cristo. E nós temos o mandamento da Mariologia, né, que é Maria apontando para Cristo. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, aí nós temos então os cultos da igreja. O culto de latria, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que é Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Santificador. Temos o culto à Nossa Senhora, que é de hiperdulia, um carinho especial por ela ser a mãe de Deus, juntamente com São José, né, patrono da Igreja Universal, e o culto dos santos, que é um culto de imitação. A imagem do santo, como eu explicava, é como se fosse uma foto da minha mãe. Tanto é, Vilela, eu tenho uma imagem na minha igreja lá. Temos imagens belíssimas. Alguém foi limpar a imagem, tropeçou, a imagem quebrou. E aí? O santo que quebrou? Não. Não, a imagem. A pessoa fala, padre, aí está na cabeça de muito católico até hoje. Ai, padre, quebrou uma imagem, o que eu faço com a imagem? Quer dizer, é porque a pessoa coloca na materialidade uma santidade. Então não é necessário. A imagem quebrou, você pode enrolar no jornal, não vai jogar na rua, né? Porque é uma imagem sagrada, mas enrola no jornal, joga no lixo e coloca outra imagem no lugar. Quer dizer, aquela é uma imagem. Ela é abençoada por culto dos fiéis. Então, isso que as pessoas precisam entender. As outras práticas que nós temos dos santos na igreja, que muita gente questiona, são 2, que eu falo rapidamente. As procissões e as novenas. A primeira novena que nos ensina são os discípulos, depois da ascensão até Pentecostes. Ficaram 9 dias em oração esperando Pentecostes. Então a igreja coloca um novenário com temas de espiritualidade, para que olhando para o santo nós queiramos também sê-lo. Essa é a questão das novenas, que as paróquias realizam muitos, né? Tem barraquinha, tem música, etc. E nós temos as procissões, quando a pessoa, né, a gente leva um santo de um lugar para o outro, as pessoas vão rezando. O principal ali é as pessoas entenderem a liturgia.
geralmente deveria ser assim, o santo não vai à frente. O santo ele vai atrás. Quem vai à frente? Um acólito com a cruz, com 2 tochas. As tochas simbolizam a fé e a razão, fides et ratio. A cruz no meio, ela puxa a procissão. E nós vamos andando atrás de quem? Do Cristo. Quer dizer, simboliza o quê? A igreja caminhante. Né? O evangelho de João é a igreja do caminho. Jesus faz o caminho, né? E o santo vai na procissão representando o quê? Aquele que caminhou conosco e que caminha para nossa santidade. Tem um texto na Bíblia que fala muito sobre isso. Ah, porque eles cultuam um Deus que tem olho e não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda. Eles jogam isso para os santos. Só que o santo não é um ídolo. É essa a questão. As pessoas precisam entender somente isso, né? Se as pessoas colocassem um santo no lugar de Deus, seria idolatria. E eu seria o primeiro a não ser padre, né? Para não me perder cultuando ídolo, né? Mas a igreja, ela tem há 2000 anos isso com muita tranquilidade. A questão dos santos e a questão do culto de latria. E por último, só existe santo por causa de Cristo. Se você tira Cristo, qual a razão do santo? O santo não é per si, né? O santo é um trampolim para Deus. As pessoas que não são católicas precisam entender isso. Só existe santo por causa de Cristo. Que é o único caminho. O único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Os santos são como se fossem afluentes. Eles apontam o caminho, né? É como se fosse assim, ó, a minha vida, eu estou saindo da minha casa para o reino de Deus. Jesus é o destino. A estrada é minha vida. O carro sou eu. E as placas são os santos. Eles facilitam o caminho, né? Ó, lombada, subida, vai devagar, pode acelerar. Então, quando você conhece a história do santo, na verdade você está conhecendo apenas o que Deus faz no coração daquele que se abre a ele. Entendi. Né? Esse é o culto que a igreja faz dos santos.